Oi? Sumi, né? Gente, que caos que foi essa semana. Essas 2 semanas, na verdade. Foi assim, tudo o que eu tinha planejado nos vlogs anteriores. Não só não consegui colocar em prática, como ficou inviável fazer nem nada. Nada também não pude fazer. Então foi real, assim, não foi por escolha que eu procrastinei. E a gente vai desabafar um pouco sobre isso, acho que é mais um desabafo também. Essas 2 semanas eu adoeci, minha cachorra, na verdade tudo começou com a minha cachorrinha, a Belinha, que ela precisou passar por um procedimento cirúrgico. Na verdade, durante uns 4 dias a gente achou que ela já estava se despedindo e real, ela já estava. Se ela não tivesse feito a cirurgia, ela teria partido. E foram dias muito difíceis porque pra quem tem pet sabe como que é doloroso você olhar e não saber o que fazer. E foi certo no feriado de carnaval. Então eu não sabia o que fazer, eu achei que ela já estava se despedindo, perdi 2 quilos no processo. E na quarta-feira de cinzas levei pro veterinário, aí a veterinária disse que pra salvar ela precisava fazer a cirurgia. Aí já foi tudo muito assim, milhão de acontecimentos. Então foi cirurgia, foi exame, foi remédio, foi internação, volto pra casa, fico no hospital e aí vem e 3 dias depois que ela tava operada, que eu acordei, eu achei que eu fosse me sentir melhor, adoeci. Passei 3 dias ruim, aí melhorei e eu falei, nossa, tudo que poderia ter acontecido de ruim, de doença e tal, aconteceu nesse intervalo de 2 semanas. E até então, a minha vida tava entrando no eixo, sabe? Eu tava tomando a medicação certa, dormindo 10, acordando 7h30, tomando suco verde, alimentação perfeita durante a semana, a mente estava mais tranquila, voltei pro devocional, pra leitura bíblica, pro estudo bíblico. Pesquisei, isso foi antes da quaresma, então pesquisei sobre a quaresma, quais seriam os meus propósitos para esse ano. Enfim, tava tudo milimetricamente calculado num papel, tudo organizado. Eu estava finalmente ficando zen, com tudo tranquilo, tudo que tinha que ser feito era tipo assim, pro dia seguinte, sabe? Então não tinha nada acumulado, eu tava conseguindo fazer atividade física. E aí eu fui obrigada a parar por 2 semanas. E quando a gente é obrigado a parar por o tempo que seja, nem que seja um dia só, normalmente é tipo parar mesmo, sabe? Parar tudo. Seja por doença, seja por problemas psicológicos, seja por emocional. Quando a gente é obrigado, não adianta, porque tudo o que a gente poderia fazer de produtividade não vai ser feito. Porque são coisas que normalmente não dependem da gente. E aí vai tudo por água abaixo. E como que a gente não surta? Gente, eu acho que é impossível não dormir, passar uma noite assim, em claro, pensando em como que eu vou fazer pra voltar essas 2 semanas. Não vai fazer, amor. Não vai fazer, porque não dá pra voltar no tempo, não dá pra você recuperar essas 2 semanas. Nunca você vai conseguir. O que você pode fazer agora é passar 2 semanas vivendo como se fossem 4. Então fazer tudo dobrado e volta aquele caos da rotina. E aí a gente tem que ter aquele cuidado de não entrar naquele ciclo de ok, passaram essas 2 semanas, eu fiz tudo que tinha pra fazer, mas agora eu vou ser obrigada a parar porque eu estou completamente exausta. E aí a gente fica, eu faço tudo que eu tenho pra fazer, eu deixo coisas atrasadas, o que eu priorizo, e aí eu tô muito nessa fase, assim, eu melhorei já, e aí eu comecei a estudar na sexta, hoje já é sábado, e eu tava refletindo, né, porque normalmente eu organizo a minha semana no domingo. Eu tenho uma prova em maio, eu preciso voltar a fazer minha atividade física, eu preciso continuar com a minha alimentação, porque tudo isso eu vi que estava me fazendo muito bem. Tudo isso durante a única semana que eu vivi essa rotina perfeita estava me fazendo muito bem. Então eu preciso voltar, mas ao mesmo tempo como? Porque como que eu vou voltar para uma rotina em que estava tudo calmo, tudo tranquilo, o mar estava sem nenhuma onda, estava sem paz pra fazer 700 coisas diferentes. Então, eu não sei como eu vou fazer. Eu não faço ideia de como que a gente vai fazer isso. Mas eu também não quero me sobrecarregar justamente por isso, porque eu ainda tô me recuperando, sabe? A minha cabeça ainda tá se recuperando, mas é tudo muito urgente, tudo que eu preciso fazer, principalmente relacionado a estudos. Mas eu acho que a gente já começa bem se eu priorizar, né? Então, dentre as coisas que eu quero priorizar é continuar com as minhas metas, não só da quaresma, mas do meu lugar secreto. Priorizar
a caminhada, eu preciso caminhar, não só por mim, mas pelas meninas, na verdade. Eu comecei a caminhar por conta delas. Eu vi que dava o horário, que eu comecei a levar elas pra passear no parque, aí eu aproveito pra caminhar. Dá o horário, gente. Se eu mexer no meu guarda-roupa, elas já ficam sentadinhas esperando eu vestir elas pra gente ir, sabe? Então, elas são a minha motivação para ir caminhar. Esse ponto eu não posso abrir mão porque não é só por mim, é por elas também. Além da atividade física, eu preciso estudar. Então, o que eu vou precisar abrir mão agora vai ser da minha leitura. Eu vou manter o hobby em aberto, o que eu tiver vontade de fazer no dia eu vou fazer, mas não vai ter uma hora específica para isso e eu não vou ler tanto quanto, até porque eu aproveitei para ler um pouco mais durante esses dias que eu tava doente, mas nem isso eu tava conseguindo fazer muito bem. E silenciar, sabe? Eu acho que eu vou aproveitar muito essa semana que eu vou estar voltando para tentar silenciar a minha cabeça e tentar entender que o que precisa ser feito vai ser feito. A gente vai tentar fazer, mas a gente também vou precisar sim me sobrecarregar um pouquinho, mas eu não vou me sobrecarregar tanto, sabe? A gente precisa ter esse equilíbrio na mente, que eu acho que é uma das partes mais difíceis de quando você para e tem que voltar, sabe? Porque normalmente no primeiro dia que a gente volta uma máquina de produtividade e aí quer fazer tudo de uma vez, aí no outro dia já não dá mais conta. Então, vamos correr atrás disso. Hoje eu vou no shopping com o Mozi, eu quero dar uma olhada em algumas coisas, não que eu vá comprar. Na verdade, eu tava precisando comprar uma calça, porque eu não tenho quase calça pra ir pra igreja, principalmente. Mas não sei se vou comprar. Esse mês foi um mês bem complicado, principalmente por conta da cirurgia da Belinha, enfim. Mas eu quero dar uma volta também, acho que eu preciso, porque dessas 2 semanas que eu fiquei parada, eu não saí de casa, principalmente essa última semana agora. Eu não saí de casa pra nada por conta dela. Então eu preciso, sabe, espairecer também, dar uma olhada, nem que seja pra não comprar, mas só dar uma olhada, andar um pouquinho, aproveitar um tempo de qualidade. E aí, de noite, se ele for pro futevôlei, eu vou aproveitar pra organizar tudo que eu preciso, porque eu já queria começar a voltar a estudar ou hoje ou amanhã. Claro que não tanto quanto eu vou estudar durante a semana, mas eu já queria aproveitar o final de semana pra isso, sabe? Pra já ir habituando o meu corpo nesse ritmo. Mas é isso. Esses dias, é outra coisa que eu acho que é interessante a gente falar, que esses dias, apesar de estar, é como eu tô falando, parecia que tava tudo tranquilo durante essa semana, porque eu não tava fazendo nada. Mas a tempestade que tava dentro da minha cabeça, juro, eram 500 pensamentos por segundo que passavam pelo meu cérebro. E aí eu tava ouvindo hoje a palavra do Frei Gilson, né? E ele tá falando exatamente sobre o silêncio, como é importante silenciar e ter um momento de descanso pro cérebro. Porque por mais que eu estivesse deitada essa semana, em alguns momentos, ou sentada com a Belinha, eu não estava descansando, porque o meu cérebro não me permitia descansar. E aí, como que a gente para? Gente, juro, durante essa semana eu já pensei em tantas coisas, pensei inclusive em desinstalar todas as redes sociais, porque isso não me permite silenciar de jeito nenhum. Mas ao mesmo tempo eu penso que eu trabalho hoje com isso, esse é o meu trabalho, então não é viável para mim desinstalar, mas talvez pensar em formas de produzir conteúdo em que eu não precise estar o tempo todo online, sabe? A Laura Brandi, da Nostalgia Cinza, que é minha amiga, ela tem postado muitos conteúdos sobre isso. A Roberta Vicente também. Então eu tô tentando absorver isso pra minha vida e trazer isso pra mim, porque eu acho que é o que eu tô desesperadamente necessitando, sabe? Desse tempo sem nada. Inclusive, tenho testado tirar as notificações dos aplicativos, todos, inclusive os de mensagem. E tá dando certo. Tenho me afastado assim do celular, porque se não chega a notificação, eu não tô olhando direto, sabe? Isso é muito bom. Claro que às vezes precisam falar comigo, mas eu penso que se for meu pai, se for minha mãe, se forem os meus amigos, se for alguma coisa importante, vão me ligar. E aí vão conseguir me encontrar. E-mail também eu deixo ativado, né? Porque às vezes tem propostas de trabalho e tal. Mas quanto a rede social, WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok, eu estou temporariamente desativando todas as notificações. Quando eu lembrar de abrir, eu abro e olho. E aí as pessoas já sabem que eu demoro, né? Eu já tenho fama de demorar pra responder. Agora que eu vou demorar 50 milhões de vezes mais. Mas assim,
é uma coisa que eu tô precisando fazer, porque senão eu não vou largar o celular. Eu não vou deixar de ficar com ele. Outra coisa que eu decidi, pelo menos temporariamente, sabe, gente? Tudo isso são medidas a curto prazo. Coisas que eu preciso fazer agora pra eu conseguir resolver o problema de tudo isso acumulado que eu tenho pra resolver, que ficou parado esses dias. É a produção de conteúdo pro Instagram. Eu tava postando muitos vídeos lá e eu gosto muito. É algo que brilha os meus olhos, a produção de conteúdo. Mas essas redes de vídeos mais curtos, elas exigem muito da gente, porque ou você posta todos os dias, ou dia sim, dia não, ou você é meio que punido, sabe? As pessoas deixam de te acompanhar e aí tudo que você demorou, sei lá, 3 meses pra conseguir, um dia você perdeu. E aí isso mexe muito com a nossa cabeça. E aí eu vou, inclusive, tentar alimentar mais o YouTube, porque são vídeos mais longos. E aí pro Insta eu vou manter por enquanto só em fotos. Se for vídeo que eu não precise pensar muito pra fazer, sabe? Só trends, essas coisas. E vou alimentar de fato aqui o canal, que é o lugar que menos tem gente, né? Eu tô optando pelo lugar que menos tem gente, mas é o lugar que eu acho que é melhor, que eu prefiro essa conversa assim, sabe? Inclusive eu gosto, eu acho que os vídeos no YouTube, principalmente dependendo do canal que você acompanha, eles te ajudam muito a refletir sobre um assunto. Porque a maioria dos canais, pelo menos que eu sigo, além de vlogs, as pessoas fazem muitos vídeos conversando e trazendo isso que eu tô trazendo pra vocês. Coisas que elas perceberam sobre a vida delas e que elas estão compartilhando com a gente. E eu gosto de ouvir porque muitas das coisas que uma pessoa viveu, umas experiências que ela viveu, se aplicam pra gente, sabe? Isso, o mínimo que for. E eu tenho tentado, principalmente nessa onda de prestar mais atenção nas coisas, focar de fato no que as pessoas estão falando, escutar, sabe? Me silenciar para escutar as outras pessoas, eu tenho absorvido muita coisa, sabe? Uma coisinha ou outra que às vezes a pessoa tá falando de uma coisa X que eu nunca vivi na minha vida, mas disso daqui ela fez uma coisa que se eu fizer pode ser que dê certo pra mim. Então eu também tenho acompanhado muitos criadores de conteúdo, principalmente do YouTube, que conversam. Porque o TikTok, eu sinto, e o Instagram principalmente, a gente tem uma troca, mas é uma troca mais de fofoca, eu acho, sabe? Mas é isso. Eu vou gravar vlog também pra vocês durante essa semana, pra mostrar como que foi essa readaptação. Mas é isso, eu acho que eu vou priorizar... Eu acho não. Eu preciso priorizar a minha fé. E isso tem sido gritante, assim, pra mim, sabe? Que eu preciso muito fortificar minha fé e os cuidados comigo que deram certo, né? A questão da minha alimentação, enfim, da atividade física, que também é pelas meninas. A questão das notificações também é outra coisa que eu vou aplicar a partir de hoje. Já tinha aplicado em algumas redes, mas agora eu vou aplicar para todas. E aí eu venho trazendo atualizações para vocês. Se vocês quiserem dicas de pessoas que falam sobre a vida offline, como foi viver offline, eu vi 2 vídeos que mexeram muito comigo, que foi o da Laura e o da Roberta. Eu vou deixar aqui no box de informações para vocês verem. E é isso, não se esqueça de curtir esse vídeo, de me acompanhar nas outras redes sociais e fazer parte do meu clube no Catarse. Não sei se você já faz parte, mas se não, vá fazer. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.